Algumas pessoas que me acompanham aqui neste canal e também em alguns outros canais aí de rede social já me perguntaram sobre a minha própria trajetória no yoga. E eu achei que talvez pudesse ser interessante falar um pouquinho disso, né? Ainda que eu nunca tenha considerado que isto pudesse ser o foco deste canal ou de algum vídeo deste canal em algum momento, mas às vezes falando um pouquinho do que de como eu me formei, de como eu cheguei até aqui, isso talvez possa ajudar algumas pessoas, né, nas suas respectivas trajetórias, no seu processo de aprendizado do yoga. Meus primeiros contatos com yoga vieram em aulas, em academias de ginástica mesmo. Academias de musculação, de ginástica localizada, isso ali já entrando na década de 2000. Em grande medida, esse interesse ele veio por meio das artes marciais, né? Quem me acompanha aqui deve saber que eu tenho um certo período de dedicação às artes marciais. Eu treinei Aikido por muitos anos, me tornei professor de Aikido por muitos anos, eu dei aulas de Aikido. E nesse processo de aprendizado do Aikido, eu me deparei com outras práticas que vinham do Oriente, uma delas o yoga. E como eu disse, inicialmente foi um contato bastante raso, digamos assim, por meio de aulas em academias de ginástica, academias de musculação. Até os dias de hoje isso ainda é muito comum, né? Você tem academias de ginástica, de musculação, que tem lá uma, uma, uma lista enorme, né, de atividades ali que são oferecidas, né, desde musculação nos moldes tradicionais até ginásticas localizadas dos mais variados tipos, crossfit, spinning, enfim. E lá no meio, né, às vezes dentro desse cardápio desse estabelecimento, vocês encontram práticas um pouquinho mais tranquilas, como por exemplo o yoga. Nesses ambientes, é claro, o yoga é ensinado de uma forma bastante particular, né? Ele é ensinado como mais uma das modalidades físicas, esportivas que aquele estabelecimento oferece. É muito curioso porque isso reflete, inclusive, a intenção que existe entre algumas pessoas hoje em dia de transformar o yoga num esporte olímpico. Não vou me alongar nesse assunto, mas existe isso. Existem pessoas que querem colocar o yoga ali como mais um esporte olímpico, né? Ou seja, ter ali uma competição de yoga. Já existiram competições de yoga, inclusive na Índia, o que demonstra a quantas anos o entendimento do yoga, não apenas no mundo, como até mesmo na Índia. Mas voltando aqui ao assunto, né? Os meus primeiros contatos se deram por meio dessas aulas que são oferecidas em academias de ginástica, academias de musculação. Claro que nestes lugares o foco sempre vai ser corporal, sempre vai ser a prática nos moldes modernos. E nos moldes modernos a gente sabe que o que prevalece é o foco corporal, eventualmente alguma coisa relacionada a bem-estar, a relaxamento mental, emocional, mas sempre a partir da prática postural. E foi assim para mim nos meus primeiros anos. À medida que eu fui me interessando pelo yoga e gostando daquela prática, mesmo que aquilo tenha sido uma prática um pouco superficial, sempre direcionada para métodos modernos, eu comecei a procurar um conhecimento que ultrapassasse aquelas aulas. Ou seja, bom, de onde vem isso? Qual é a origem disso tudo? Qual é o propósito real disso tudo? É realmente só fazer posturas corporais e sair da aula com uma sensação muito agradável, né? Ou seja, aquele bem-estar físico, emocional, mental, é só aquilo?
tem alguma coisa a mais que pode ser aprendido, que pode ser explorado, que pode ser desenvolvido e que pode me levar a, enfim, a um outro nível de desenvolvimento dentro do yoga, fui atrás desse conhecimento. Comecei a me deparar com alguns ensinamentos tradicionais, de início algumas escrituras tradicionais, o Bhagavad Gita, que é um texto bastante conhecido, os Yoga Sutras, paralelamente a isso. Me deparei com os ensinamentos de alguns professores consagrados ainda dentro das metodologias modernas, e a gente sabe que muitos deles, ainda que não tenham a tradição como elemento central dos seus métodos, essa tradição em algum momento ela vai aparecer aqui e ali como lampejos dentro de algumas metodologias modernas. Não vou dizer que todas elas têm essa característica, mas algumas delas permitem que essa luz apareça em alguns momentos. E vão mencionar nas suas explicações, principalmente nos seus livros mais básicos, que existe ali um fundo tradicional, existem elementos tradicionais. O yoga serve para uma finalidade que não se resume às posturas, né? Então a gente encontra esse conhecimento mesmo nas metodologias modernas. E foi mais ou menos assim que foi acontecendo para mim. Paralelamente a isso, eu continuava me desenvolvendo, evoluindo nas minhas práticas de artes marciais, né? Principalmente depois que eu me tornei professor, por orientação do meu sensei Luiz Carvalho. Acabei buscando outros ensinamentos orientais. Ele era uma figura bastante curiosa, né? Faz muita falta, né? Faleceu há poucos anos, mas me abriu para muitos conhecimentos interessantes. Tenho uma gratidão imensa, né, ao Sensei Luiz Carvalho, e por meio dele tive contato com alguns conhecimentos orientais, como eu disse, e lá no meio às vezes apareciam alguns conhecimentos relacionados ao yoga, ensinamentos relacionados às energias sutis, que faziam parte do Aikido também, nos moldes como o Sensei Luiz Carvalho nos ensinou. Então foi um processo quase que natural de buscar um conhecimento um pouco mais aprofundado do que vinha a ser o yoga de fato. Claro que, pelo fato do meu sensei de Aikido não ser um professor de yoga, embora tivesse alguma noção do yoga, e pelo fato de que até então eu não tinha tido contato com o ensinamento tradicional formal, eu acabei decidindo para mim que eu buscaria esse conhecimento de uma forma um pouco mais aprofundada. E fui atrás de um curso de formação. Eu lembro que na ocasião eu havia terminado, ou estava em vias de concluir o meu mestrado. Eu sou também arquiteto, e aí fiz o mestrado lá na FAUSP, e quando eu estava terminando, estava ali no meu último ano do mestrado, eu decidi que eu queria, enfim, ter o yoga um pouco mais seriamente na minha vida. Tinha ali alguma pretensão profissional também, né? Senti o desejo de me tornar professor de yoga. Eu sei que esse não é um bom começo para uma formação um pouco mais séria, um pouco mais aprofundada. Um parênteses aqui, né? Como eu expliquei já em alguns vídeos meus, querer viver de yoga, ou seja, querer trabalhar com yoga é uma forma quase certa de você aprender mal e ensinar mal. Porque, idealmente, o propósito principal não deveria ser ganhar dinheiro com yoga. Não deveria ser trabalhar com yoga e conseguir, por meio do yoga, a subsistência. Mas sim, idealmente, o desejo principal, mais importante, é buscar entender o yoga. Buscar ter o yoga para si. Ou seja,
O que eu recomendo, e é o que eu não cumpri, né, quando eu comecei a estudar o yoga de uma forma um pouco mais séria, o que eu recomendo é que você queira, antes de ser professor de yoga, antes de ser um profissional do yoga, antes de ser um empresário do yoga, é que você queira ser um yogi. E é claro que, para mim, lá no começo, né, eu ainda era um entusiasta do yoga que estava buscando, pesquisando, buscando informações a respeito de um possível curso de formação. Eu não tinha nem 10% de maturidade para poder entender isso que eu acabei de colocar para você aqui. Mas como eu disse, é muito mais importante você querer ser um yogi para depois você se tornar um professor, um empresário, um profissional de yoga. Porque são coisas completamente diferentes. Os dois lidam com yoga, mas o foco muda completamente. Nessa ocasião, como eu disse, quando eu estava ali finalizando o meu mestrado na área de arquitetura, né, na área de paisagismo, para ser mais específico, e direcionando ali a minha mente para um possível curso de formação, o meu ímpeto maior era me tornar um profissional de yoga, me tornar um professor de yoga, alguém que pudesse trabalhar ensinando outras pessoas e assim conseguir algum dinheiro. E desta forma, com essa mentalidade, é que eu decidi procurar um curso de formação. Nessa época já era muito popular o Orkut, uma rede social que alguns de vocês, os mais velhos, certamente vão se lembrar. Isso ali em meados de 2004, 2005, acho que foi mais ou menos isso, que começou a se tornar muito popular. O Facebook nascia mais ou menos na mesma época, mas o Orkut foi o que realmente se popularizou, principalmente no Brasil. E por meio do Orkut é que eu pude ter contato com outras pessoas, algumas pessoas que já ensinavam, né, algumas pessoas que inclusive ofereciam cursos de formação. E uma dessas pessoas veio a se tornar o meu mestre de yoga. Na ocasião ele não tinha o nome que o consagrou. O nome que o consagrou foi Rajnath. Alguns que já me acompanham aqui neste canal há algum tempo já devem ter me ouvido falar dele. Né? Foi a pessoa que me ensinou tudo que eu sei de yoga, né? A quem eu devo todo o meu conhecimento de yoga. E a quem eu devo principalmente a minha capacidade de me orientar nesse emaranhado que é o yoga moderno, ou pelo menos aquilo que as pessoas chamam de yoga, né? Uma vez que você consegue desenvolver um entendimento razoável da tradição do conhecimento real do yoga, fica muito mais fácil você entender também aquilo que não é o yoga e organizar esses conhecimentos dentro da sua mente, ao ponto de, inclusive, poder aproveitar tudo aquilo que cada uma dessas orientações se propõe a oferecer. Fiz contato com o meu mestre, né, Rajnath, que oferecia o curso de formação. Ele estava abrindo um curso de formação, na verdade, era a primeira turma do curso de formação dele. Na ocasião, curiosamente, ele ainda não era um Hatha Yogi, no sentido formal, oficial da palavra, mas era nítido que ele tinha um conhecimento que era milhares de vezes superior ao conhecimento que eu via em outros professores, em outros cursos de formação. Talvez você possa até se perguntar, bom, mas eu não tinha conhecimento, meu conhecimento de yoga era muito pouco na época, muito pequeno na época. Como é que eu poderia fazer essa distinção entre o que o meu mestre estava oferecendo ali em seu curso de formação e aquilo que eu via em outros cursos de formação? Bom, eu realmente não tinha muito conhecimento de yoga, mas era nítido pelo programa dos cursos. O Rajnath, na ocasião, me passou a programação do curso dele e eu peguei essa programação e comparei com outros cursos que eu procurei, que eu pesquisei na internet, enfim. Coloquei isso lado a lado e fui vendo, bom, realmente tem diferenças, e tem diferenças importantes. E, na verdade, a diferença não era tanto do volume de informações, mas na qualidade das informações, na qualidade dos
elementos que compunham o programa desses cursos. Na ocasião, por exemplo, eu lembro de ter encontrado cursos de formação de yoga que traziam conhecimentos que não tinham nenhuma relação com yoga. Então, por exemplo, havia cursos que incluíam budismo, Vedanta, exicasmo, que é meditação nos moldes cristãos, conhecimentos de anatomia, de fisiologia, e também, na maioria dos casos, cursos de formação em que a formação relacionada a práticas e técnicas posturais ocupava quase todo o tempo do curso. Então, se você tinha ali uma formação que estava programada ali para, sei lá, 8 módulos, 6 módulos às vezes eram dedicados às técnicas posturais e aos seus inúmeros aspectos, né? Então, um módulo sobre alinhamento, um módulo sobre ajustes de posturas, um módulo sobre anteflexões, outro módulo sobre retroflexões, um módulo sobre torções. Então, eram módulos e mais módulos de cursos de formação que eram dedicados, voltados apenas para a formação de educação física. E, em comparação, o curso que o meu mestre me ofereceu na ocasião claramente tratava de yoga. Havia tópicos ali que compunham o programa do curso dele que sequer apareciam nesses cursos de formação, sequer eram mencionados nesses cursos de formação, nesses outros cursos de formação. E aquilo saltou aos olhos. Aquilo foi decisivo para eu concluir, bom, realmente tem que ser esse curso. Coincidências da vida, né? Felizmente, né, isso foi também uma sorte muito grande, que ele vivia na ocasião na cidade de Santos, Baixada Santista, litoral paulista. E eu era de Santos. Na verdade, na ocasião, eu alternava períodos em Ilhabela, que era onde eu morava, né, também no litoral paulista, só que no litoral norte, e períodos em São Paulo, que era onde minha esposa, na época namorada ainda, morava. Mas eu ainda tinha parentes em Santos, meu pai, que na época ainda era vivo, ele morava em Santos, então eu consegui conciliar, né, o lado prático aí desses deslocamentos e dessa permanência em Santos para poder fazer minha formação. Então tudo se encaixou, né, em termos logísticos, em termos mais práticos, e foi possível eu permanecer em Santos ali por um certo período para cumprir a minha formação. E foi assim que aconteceu. Nesse período da minha formação, todo final de semana eu fazia as aulas do curso de formação e durante a semana fazia as aulas regulares com o meu mestre de yoga. E assim eu fui me formando como futuro professor de yoga. Tive a sorte ainda, além disso, né, à medida que eu me aproximava do final do curso de formação, consegui, por intermédio do meu mestre mesmo, comecei a dar aulas lá em Santos, em espaços que nada tinham a ver com yoga, na verdade. Não eram academias de ginástica, mas eram academias, né, espaços de terapias alternativas, terapias holísticas, num espaço de estética que também oferecia práticas corporais, enfim. Eu fui me iniciando como professor de yoga também a partir dessa última fase do curso de formação, com essa indicação do meu mestre, que conhecia essas pessoas desses espaços e tudo mais, pediam lá professores de yoga, e assim eu fui adquirindo alguma experiência como professor. No começo eram práticas muito corporais, né, porque essa era a demanda que se colocava para mim. O que foi proveitoso de qualquer forma, né, porque, enfim, a gente precisa saber lidar de alguma forma com essas demandas também para ter alguma possibilidade de apresentar o conhecimento real do yoga. Eu entendo isso.
Eu já critiquei essa postura, né? Quem pega meus vídeos mais antigos talvez encontre ali um ou outro momento em que eu critico essa postura de muitos professores que estão começando, mas hoje em dia eu entendo que é uma forma de você aproximar as pessoas do conhecimento genuíno. E assim acontecia de uma certa forma. Nas minhas aulas predominavam as técnicas corporais, as técnicas posturais, mas à medida que eu ia percebendo algum interesse desses meus primeiros alunos, eu apresentava alguns dos conhecimentos que realmente eram os conhecimentos importantes, estimulando esses meus primeiros alunos à prática da meditação, que é a essência do yoga. E assim as coisas foram se desenrolando. Eu concluí a minha formação, já vão fazer aí 15 anos aproximadamente. Depois disso, eu saí de Santos. Quando eu terminei a minha formação, eu deixei Santos, voltei para Ilhabela, passei mais alguns anos em Ilhabela, cheguei a ter uma escola própria em Ilhabela, né, que é o Templo do Yoga. O Templo do Yoga, né, como eu já mencionei em outros vídeos, originalmente era o nome da escola do meu mestre, o Rajnath, e depois ele encerrou a escola dele, começou a desenvolver um trabalho mais personalizado, mais individualizado, e eu decidi abrir essa minha escola em Ilhabela, um espacinho pequeno, e resgatei o nome da escola dele, né? Logicamente com a autorização dele, né? Ele me apoiou nesse processo. Mantive o Templo do Yoga lá em Ilhabela por aproximadamente uns 3 anos. Foi de 2011 até 2014, mais ou menos, que foi mais ou menos o período em que eu havia, de fato, retornado para Ilhabela, até o momento, em 2014, quando eu saí de Ilhabela e me mudei para onde eu vivo atualmente, que é no sul de Minas. Quando eu encerrei a minha escola de yoga, né, o Templo do Yoga lá em Ilhabela, depois eu não reabri nenhum espaço próprio, não trabalhei, não dei aulas de yoga em nenhum outro espaço. Mas passei a orientar alunos, né, mentorandos via online. Então tenho alguns alunos, tenho alguns mentorandos, tanto aqui no yoga, como no meu outro canal, né, em que eu trato só de meditação. Então tenho mentorandos de yoga e tenho mentorandos só de meditação. Ainda que o yoga seja meditação, geralmente os alunos que me procuram, as pessoas que me procuram apenas por meio da meditação, não têm interesse nas técnicas do yoga, nas questões do hinduísmo, nas questões tradicionais da tradição tântrica, né, do Hatha Yoga, querem desenvolver apenas um trabalho meditativo, e assim tem sido nesses últimos 10 anos praticamente. Então, de 2014, né, foi quando eu me mudei para o sul de Minas, até agora, né, 2025, eu tenho desenvolvido esse trabalho mais personalizado, mais individualizado, né, orientando alguns alunos de vários níveis, né, desde pessoas iniciantes que estão realmente começando praticamente do zero no yoga, e orienta inclusive professores, né, pessoas que já têm um certo tempo de prática e que querem, né, realmente se aprofundar e se aprimorar como professores de yoga, às vezes orientando essas pessoas, inclusive no que diz respeito a questões mais comerciais, questões relacionadas a como conduzir a sua própria escola, como melhorar suas aulas para talvez ter mais alunos, enfim, também oriento nesse sentido. Nesse período, claro que a minha prática pessoal ela não foi interrompida em nenhum momento. Na verdade, houve períodos curtos de interrupção por motivos muito variados, né? Talvez nos momentos mais importantes de transformação na minha vida, tenha havido algumas interrupções um pouco mais importantes. Por exemplo, quando meu primeiro filho nasceu, né? A vida muda completamente e, enfim, até a gente encaixar novamente a nossa prática, a nossa sadhana dentro da nossa nova vida, né? A vida que foi transformada por um nascimento, por exemplo, leva algum tempo. Depois disso, quando minha segunda filha nasceu, né? Também
houve transformações importantes. Depois, quando tive uma perda muito importante, né, meu pai faleceu cerca de um ano depois do nascimento da minha filha. Então foram transformações muito, muito grandes, muito impactantes na minha vida, e isso implica fazer alguns ajustes no modo como eu realizo a minha prática. Depois, mais recentemente, como eu já mencionei em outros vídeos meus, passei por problemas de saúde importantes que acabaram limitando muito a minha prática do ponto de vista técnico. No ano passado, por exemplo, 2024, eu passei por um episódio de descolamento de retina, quase perdi a visão de um dos olhos, e isso ocasionou restrições importantes. Eu passei para uma condição física que me impossibilitou realizar algumas técnicas que são consideradas mais intensas, algumas técnicas do Hatha Yoga, por exemplo. Técnicas de inversão eu não posso mais fazer, né, porque isso implica um impacto muito grande aqui nesse problema ocular que eu tive, né? Então eu precisei novamente adaptar, fazer novos ajustes na minha prática, mas como eu disse, esses anos todos, né, desde que eu encerrei a minha escola lá em Ilhabela, que eu encerrei em 2014, eu mantive a minha prática, com algumas interrupções pequenas, mas eu mantive a minha prática, mantive o meu estudo, procurei me manter como um yogi, até porque eu me apresento como yogi o tempo todo, né? Tem até quando eu disponibilizo, né, caixinhas de perguntas no Instagram, por exemplo, eu coloco lá, pergunte ao yogi. Tem uma playlist aqui no meu canal, aqui no YouTube, chamada Pergunte ao Yogi. Então eu estou me apresentando como yogi o tempo todo porque eu sou yogi. E eu não sou yogi porque eu estou dizendo, batendo no peito, que eu sou yogi. Eu estou dizendo isso porque foi isso que meu mestre me disse. Quando eu concluí a minha formação, e isso foi reafirmado anos depois, confirmando essa minha condição, ele disse, agora você é um yogi. Você está habilitado a apresentar-se como yogi. Então eu sigo a recomendação, a orientação do meu mestre quando eu me coloco como yogi. Não é por uma questão de arrogância, por uma questão de orgulho pessoal, mas é por uma questão até de lealdade ao meu mestre. O que eu faço na minha vida como yogi é principalmente perpetuar o conhecimento que eu recebi do meu mestre. É ser um transmissor desse conhecimento. Eu faço um esforço muito grande no sentido de não inventar nada da minha cabeça, não criar nada diferente da minha cabeça, ou quando eu quiser fazer isso, quando eu quiser criar alguma coisa na minha cabeça, inventar alguma coisa na minha cabeça, eu procuro sempre dizer, olha, isso aqui é a minha opinião, isso aqui é o meu entendimento pessoal sobre este aspecto do yoga. Discriminando com bastante clareza o que é o conhecimento tradicional que eu decidi perpetuar e transmitir, do que é um conhecimento que não é um conhecimento, é uma opinião, uma impressão muito pessoal, um entendimento muito pessoal a respeito do que vem a ser o yoga. É fundamental fazer essa distinção. Isso, inclusive, veio do meu mestre. Ele mesmo dizia em vários momentos, nas suas aulas, tanto no curso de formação como, enfim, nos encontros que nós tínhamos para as práticas, para os ensinamentos, nos satsangs, participei de vários satsangs com ele. Ele dizia claramente, uma coisa é o conhecimento tradicional, outra coisa é o que eu penso do conhecimento tradicional, outra coisa é a minha opinião sobre o conhecimento tradicional. Eu tenho a minha opinião sobre o conhecimento tradicional, mas o conhecimento tradicional é este aqui. E é importante não misturar as duas coisas. Um dos grandes problemas do yoga moderno, como eu já expliquei em vários vídeos meus, é justamente essa confusão que as pessoas adoram fazer. As pessoas gostam de fazer essa confusão. Elas gostam de misturar o conhecimento tradicional, não porque gostem do conhecimento tradicional,
mas porque querem validar o conhecimento original, a opinião delas, querem validar a opinião delas com o conhecimento tradicional, ou seja, usam o conhecimento tradicional como um verniz para os palpites que elas dão e que chamam de yoga. A origem de quase todos os métodos modernos e contemporâneos é justamente essa. São criações originais invernizadas com o conhecimento tradicional. Não passa disso. Na minha vida de yoga, eu sempre busquei não fazer essa mistura. E principalmente deixar muito claro quando essa mistura se apresentava para nós. Olha, isso aqui é uma bagunça. Isso aqui não é yoga. Isso marca a maior parte da minha vida no yoga. Eu procuro ensinar isso para os meus alunos porque eu acho que é importante isso. Porque é fundamental fazer a faxina. Você não aprende yoga se você não enxergar como invenção aquilo que realmente é invenção. Não adianta você aprender yoga, o yoga verdadeiro, se você continua chamando de yoga aquilo que não é yoga. Mesmo que você tenha aprendido isso praticando, sei lá, você passou 5 anos da sua vida fazendo aulas de yoga numa escola, numa academia, enfim, e tinha lá um professor de yoga, uma professora de yoga, ensinando ginástica postural e fazendo namastê para você no começo e no final da aula. Só que aquilo não era yoga. E, no entanto, você não entende que não era yoga e mistura isso com o conhecimento tradicional e vida que segue. Se você não faz essa distinção, você não vai evoluir no yoga nunca. E eu estou dizendo isso porque eu passei por isso. Porque eu cheguei no meu mestre, como eu disse muito antes, eu cheguei no meu mestre procurando um curso de formação de yoga com a mentalidade de que a aula de ginastiquinha era aula de yoga. E o meu mestre teve um trabalho imenso de desintoxicação da minha mente nesse sentido. Esse trabalho, inclusive, não se encerrou com a formação. Depois, muitos anos, inclusive depois que eu havia mudado aqui para o sul de Minas, mantive contato constante com o meu mestre e, em vários momentos, ele teve que pegar no meu pé e falar: olha, você está pensando o quê? Está pensando que aquilo que você carregava lá antes do curso de formação era yoga? Você ainda está pensando nisso? Ou seja, mesmo depois que eu concluí a formação, eu ainda mantive esse pensamento de que isso que a gente vê nessas práticas que vocês encontram no YouTube, nas redes sociais, esses vídeos de demonstração de postura, eu ainda tinha essa mentalidade de que aquilo era yoga. Ficou um restinho desse pensamento. Isso se perpetua, isso fica impregnado, né, debaixo da pele. E é um trabalho constante de desintoxicação, é um detox, né, como as pessoas falam. Aqui em casa minha família já se acostumou com isso, né? Eu tive que mudar um vocabulário todo para que eu pudesse me acostumar com a mentalidade adequada ao yoga. E aqui em casa a família, né, quando eu vou praticar alguma coisa que pareça yoga olhada de fora, está muito claro para eles, como já ficou claro para mim há muitos anos, que, bom, agora eu vou fazer ginástica indiana. Eu faço meus alongamentozinhos em casa. Eu tenho a minha prática aqui, muitos de vocês ainda, né, mesmo as pessoas que me acompanham aqui, eu sei que muitos ainda têm essa mentalidade, que eu perpetuei por muitos anos. Muitos de vocês, mesmo me acompanhando aqui por algum tempo, ainda entendem que essa prática de ginastiquinha é prática de yoga. Mas não é. Talvez o nome mais correto seja ginástica indiana. Mas é
é necessário me vigiar, porque eu passei muitos e muitos anos achando que o yoga era isso. Então leva muitos e muitos anos até que isso se desfaça completamente. Esse imaginário, esse entendimento. Até porque, por mais que eu queira me desvencilhar disso, a cultura popular repete isso o tempo todo. Que essas práticas posturais são yoga. Então, por mais que eu esteja me desintoxicando desse entendimento, e eu faço isso o tempo todo, a cultura ao redor, o imaginário popular, a visão que as pessoas têm ao redor, pessoas que sabem que eu sou professor de yoga, que eu sou professor de meditação, essas pessoas têm a expectativa, com base nesse imaginário popular, de que eu vou conseguir fazer a postura da árvore a qualquer momento ali, enfim, diante delas. Que eu vou conseguir colocar o pé atrás da cabeça. Esse é o imaginário popular. É isso que as pessoas esperam quando você diz a elas que você é professor de yoga. Elas não associam a meditação. Algumas até associam a meditação, mas entendem que a meditação é um bônus dentro de um pacote de técnicas que nada tem a ver com a meditação. Então, esse é meu trabalho hoje em dia. É um trabalho também pessoal, individual, de me policiar, de me observar, para que eu consiga me desconectar definitivamente desse imaginário popular, que, como eu disse, ele permanece vivo o tempo todo, porque o mundo é isso. E assim tem sido a minha trajetória no yoga. Se surgiu alguma dúvida em relação a isso, se surgiu qualquer dúvida em relação a qualquer aspecto que eu tenha explicado aqui ao longo desse vídeo, relacionado a qualquer momento da minha trajetória, né, no yoga, pode deixar um comentário que depois eu retorno com a resposta. Às vezes eu demoro um pouquinho, como alguns já repararam, mas eu sempre vou responder todos os comentários e às vezes até uma dessas dúvidas acaba se transformando em mais um vídeo. Quem quiser sugerir novos temas, inclusive, sejam bem-vindos, inclusive para isso. Obrigado, muito obrigado e até a próxima.